Eu em 3 meses de católico comunguei, mas fiquei uma vida toda de evangélico. Que isso? Sim. Aquela música eu achava ela tão falsa, porque eu não tive essa acolhida que eu saía. Eu ia pro banheiro, eu ia beber água, mas eu não ficava até acabar. Mas eu sou da família, todo mundo tá sofrendo, por que eu não posso expor o que eu tô sofrendo? E eu me senti assim, totalmente deixado de lado. São Paulo aos Coríntios critica a igreja de Corinto por causa disso, porque os ricos iam de barriga vazia, comiam tudo, e os pobres que realmente precisavam da ceia, não comiam nada. Então, aproveitando o exemplo da crucificação de João, por que ela é uma crucificação diferente das outras? Não tem céu ficando escuro, não tem véu rasgando, não tem terremoto. Aqui na igreja católica, apesar de não ter esse frufru todo, as pessoas são humanas. Então isso no apostolado ficou muito claro para mim. Que Deus, ele opera quando a gente se esvazia. E como que a gente se esvazia? A gente tira o nosso ego. Né? Porque o pecado, ele é nada mais do que o exercício do egoísmo. Então, quando eu me humanizo, eu me esvazio do meu ego, eu me torno semelhante a Jesus. Por quê? Porque eu passo a enxergar o outro como o meu próximo. Se tem uma igreja que é coesa, seus membros são coesos, são bem articulados, é a igreja católica. A gente tem uma visão que somos um único corpo cheio de membros. Eles não, eles já têm uma visão individualista. Nós somos um coletivo. Esse é cada um na sua. Eu falei, eu vivi um deserto antes de chegar aqui. Entendi. Eu estou na Terra Prometida. Olá, minha gente! Estamos começando o 8º episódio do podcast Fé em Casa. Seja muito bem-vindo! Estou hoje recebendo um rapaz muito especial, podemos dizer que recém-convertido ao catolicismo desde 2018, está com a gente, está atuando e fazendo um belíssimo trabalho na igreja, no catecumenato e também no apostolado da oração. Seja bem-vindo, Israel! Olá, Liliane, muito obrigado pelo seu convite, boa noite a todos que estão assistindo. Gostaria de agradecer a você e o Jean pelo convite, para que eu pudesse dar meu testemunho, pudesse estar dividindo com vocês também que estão nos assistindo, um pouco da minha história de vida que me levou à conversão. É uma oportunidade assim, muito válida de levar, de disseminar um pouco da minha história, da minha vida, que provavelmente é de algumas de vocês também. A gente que agradece. O seu sim, o poder aceitar, né, compartilhar a sua história. E o podcast, ele foi criado com esse intuito de mostrar que pessoas comuns, né, todos nós vivemos histórias de fé. Basta a gente olhar para elas e se inspirar, saber que sempre tem uma mão de Deus ali quando a gente ama, quando a gente pede a presença dele. Então é sempre um prazer ouvir história de fé. Bom, obrigado, eu também sinto lisonjeado de estar aqui com vocês. Obrigada. Então vamos conversar lá do início, Israel. Uma pergunta que eu gosto de saber, né, de todos os convidados é o seguinte: qual é a sua primeira lembrança de fé? Você sempre viveu a fé dentro da sua casa? Sim, já vou começar dizendo sim que eu comecei desde que eu sou muito pequeno, eu sou uma pessoa educada na igreja, né? Eu sou protestante, eu era protestante, só que de uma linhagem tradicional, que difere um pouco do que o pessoal está acostumado a ver em testemunho, em relatos de conversão, que a maioria do pessoal vem das igrejas pentecostais ou então das famosas churches de parede preta. Eu vim de uma igreja tradicional, uma igreja grande, que, para quem não sabe, a diferença é que as igrejas tradicionais têm uma teologia mais conservadora, não tem o famoso reteté, que é o pessoal que dança, que cai, né? Reteté, sapato de fogo, enfim, tem vários nomes. Então, assim, a minha evangelização ela sempre foi muito focada na Bíblia, no respeito às convenções sociais, sem ser aquela coisa muito diferente que, né, graças à internet, se tornou mais visível de um tempo para cá. Minha família, né, eu vou dizer em relação à família da minha mãe, que foi que teve influência na minha vida religiosa, até hoje tem, porque fui criado sempre muito próximo da igreja. Eu sou da 3ª geração, minha mãe também era da igreja, que minha avó e as irmãs dela, quando vieram para cá, para o Rio de Janeiro, se converteram. Então,
a Bíblia sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Eu lembro que quando a minha avó lia para mim a Paixão de São João, que eu sempre gostei muito dela. Eu acho que ela é a mais bonita de todas e ela tem todo um significado. Então eu fui uma criança que cresceu com a Bíblia. Inclusive eu tenho aqui a minha primeira Bíblia, que ela é tão velha quanto eu. Né? Eu tenho, não falei minha idade, eu tenho 33 anos e é uma Bíblia bem antiga que cresceu junto comigo. Uma Bíblia da letrinha pequenininha aí. Letra miudinha. Então é uma Bíblia que eu guardo com muito carinho porque ela resume a minha história de vida e onde eu estou hoje. Legal. Eu acho muito importante, né, que mesmo que a gente tenha deixado passado, a gente também não pode jogar ele fora. E como que foi? Você então foi educado numa Sim. fé, né? Foi educado na igreja e você viveu essa fé sempre na sua adolescência, na sua juventude, ou em algum momento houve alguma ruptura que você tenha saído da igreja? Não, vivi ela de forma contínua até a minha saída. Diferente do que a gente vê, a minha conversão ela foi uma conversão silenciosa também, nesse aspecto. Não só questão de igreja e tal, mas todo o meu processo. Porque geralmente o pessoal vem por causa de um vídeo, por causa de um podcast, de um evento que vai. Não, o meu processo ele foi um processo solitário. Foi um processo que envolveu problemas, que envolveu eu literalmente mergulhar no meu ser, nas minhas... entender quem eu era para que eu pudesse, enfim, trocar. Resumo, eu vi que eu não estava no meu lugar e resolvi procurar. Até os 12 anos eu não tinha controvérsia nenhuma na minha fé, visto que a minha educação ela era bem definida nesses termos, não só minha como da família da minha mãe toda. Eu vou chamar de igreja A, de igreja B, que são das mesmas denominações, mas eu passei por 2 igrejas, 2 espaços, né? Estamos falando de lugar. Que com 12 anos a minha avó começou a se interessar por uma igreja que promovia cura, libertação, falava línguas, e isso começou a dar um nó na minha cabeça, porque é uma coisa que eu não estava habituado. Ela inclusive recriminava muito, aí ela no final da vida começa a se envolver com esse tipo de coisa, eu aceitei alguma coisa errada. Mas era outra placa, então? Sim, era uma igreja que ela não ia no culto, ela via muito pela televisão. É uma igreja que o pastor é bem famoso, faz um culto num canal grande toda noite, todo dia da semana à noite. Eu assistia, porque ela ficou de idade, não ia mais, não saía mais de casa. Isso começou a me dar um nó. Eu nunca entendi que o Espírito Santo fosse assim. Porque, né, o Espírito Santo é que nos ensina, que nos converte e nos convence daquilo que a gente está fazendo. Ele que direciona os nossos caminhos. Aí eu fiquei com essa controvérsia, porque eu tentei procurar na igreja e não foi resolvida. Ninguém sabia explicar exatamente o que eu procurava. Aquilo que sanasse a minha dúvida. Então eu fiquei nessa, foi uma coisa que eu guardei e fui vivendo a minha vida. No ensino médio eu dei um reforço na minha fé, porque eu tinha muitos colegas de escola evangélicos, a gente ia na igreja um do outro, se visitava, às vezes cantava hino na escola, aquela coisa, né, de adolescente e tal, que se identifica um com o outro. Passei pela faculdade na mesma fé. E aí, no final da primeira faculdade, porque eu sou formado em administração e contabilidade, fiz um curso seguido no outro, eu comecei a me interessar pela missa. E foi interessante que esse meu interesse veio por causa da música. Porque eu mexo com música, eu edito muita música antiga, e eu fui conhecendo a liturgia pelas obras que eu ouvia e editava. Então, as partes da missa, eu pegava, por exemplo, a partitura de Vivaldi, que é um compositor conhecido, ele tem muito repertório nesse campo. E assim, como eram músicas assim, fáceis e pedagógicas, eu fui aprendendo. Então eu já sabia o credo, aprendi um credo por causa de um credo que ele tem, o Glória, que são obras muito bonitas e conhecidas, e fui aprendendo. Foi uma coisa... surgiu esse seu interesse por esse tipo de música? Então, foi uma coisa assim que meu pai sempre ouvia, então eu gostei, é uma música que toca, é música mesmo, né? Tanto que eu aprendi violino um tempo, mas parei, aí... Só que eu mantive o estudo, o conhecimento para aprender a cantar minimamente bem, ler uma partitura. Porque quando você mexe, automaticamente você aprende, né? Sim. Você percebe a diferença de som. Então, a música realmente é uma ferramenta muito boa para educar, principalmente a questão religiosa. Então, às vezes o pessoal fala, padre cantor, né? Igual nosso padre, o pessoal no início estranhou o fato de que ele cantava muito.
Mas é uma coisa que cativa, que ensina, que prende você. Sim. Né? A música ela é uma arte que eu acho que ela é a arte que mais toca o ser É humano. capaz de tocar, né? Com poucas palavras. Sim, às vezes com nenhuma, né? É. Uma música instrumental. Então a minha catequese foi se dando dessa forma. Foi uma catequese muito lenta, muito gradual, porque até então a questão teológica estava resolvida na minha cabeça, apesar desses pesares. Aí no final da primeira faculdade, eu conversei com a minha mãe e falei, eu tô me sentindo sozinho nessa igreja, porque na igreja A, porque ela é uma igreja grande, é uma igreja bem conhecida aqui na região. Falei, vamos para a igreja B, porque a maior parte da nossa família estava nela e ela era menor. Achando que dava tudo certo. Só que tem um problema. Quando a minha igreja ela tem um sistema um pouco diferente de governo. Não tem uma administração centralizada. Então, cada igreja é responsável pela sua gestão, né? de membros, de recursos, de conteúdo, eleger pastor e tudo mais. O que acontece? Que é um problema que o pessoal costuma falar muito, né, na igreja de forma geral. Quando uma igreja é assim, tem uma panelinha. Geralmente é quem tem mais dinheiro, mais recurso. Que esse pessoal monopolizava a igreja. Então, o pastor, se ele fosse uma pessoa que tivesse assim, um pouco de fraqueza, vamos dizer assim, ele acabava debandando para esse lado. Então, só quem puxava saco dele, só quem tinha um recurso, um dinheiro, uma coisa para oferecer, é que o pastor dava atenção. E essa atenção que você diz é no sentido de ovelha mesmo ali, ou no sentido de trabalho? Nos dois. Infelizmente é nos dois. E você, você já estava acostumado a trabalhar na igreja? Essa igreja que você cresceu, né? Que é a A. Você sempre fez trabalhos lá ou ia como fiel? Eu ia mais como fiel porque a igreja era longe da minha casa, era em outra cidade, próxima aqui de onde a gente mora. Então, assim, me impedia de ir todo dia fazer alguma coisa, porque era longe, trânsito é ruim, então não dava pra ficar indo sempre. Sim. Então, era uma coisa que se cobrava muito, porque quem trabalha na igreja, que tem que estar feliz, porque é uma forma de dízimo, tinha aquela questão dos 10%, e eu trabalho na igreja também. Então, assim, o pessoal cobrava muito isso. E aí eu fui para essa igreja tentando achar um ambiente mais intimista, mais confortável, e acabei não achando por conta dessas coisas que se sucederam e tal. Aí eu falei, vou levar do jeito que dá. O pastor falava que ia visitar, inclusive era um problema muito sério essa questão de visitar os membros, né? Tem pessoa que não gosta, não faz. A gente demorou 2 anos para que o pastor visitasse a gente por conta de um problema que aconteceu. Aí isso se deu no final de 2014. Teve um problema muito sério na minha casa, quase houve separação, foi uma situação muito problemática que se arrastou por um ano inteiro, 2015 inteiro, e aí que começou a mudança, de fato. Minha mãe foi procurar o pastor para conversar sobre, e ele simplesmente tratou ela com descaso. Falou, faz isso. Mas faz isso, melhor você passar perto, ficar... se virar, vamos dizer assim, do que você ficar aguentando esse tipo de coisa. Sem entender realmente a dor da sua mãe. Sim, né? Eu lembro que eu fui no retiro de carnaval em 2015, foi um retiro muito difícil. Por quê? Porque eu tentei conversar com o pastor, ele simplesmente falou, é um problema que não é seu. Aí começou assim, aquilo deu um estalo na minha cabeça, eu falei, olha só, o pessoal fala tanto, defendo a família, porque família E, família A, mas eu sou da família, todo mundo está sofrendo, por que eu não posso expor que eu estou sofrendo? Eu me senti assim, totalmente deixado de lado. Aquilo assim, me pegou de uma forma tão assim, de calça curta, que eu falei, gente, não é possível, eu não estou ouvindo isso. A igreja enche a boca para falar que somos a família de Jesus, você é uma família e tal, e me trata assim? Você precisava. Sim, a gente precisa. Porque ser igreja é isso, ser igreja é o senso de comunidade. Tanto que quando falam que a igreja católica fala que fora da igreja não há salvação,
Não está falando de denominação, mas está falando da comunidade. Se tem uma igreja que é coesa, seus membros são coesos, são bem articulados, é a igreja católica. Porque a gente tem uma visão que somos um único corpo cheio de membros. Eles não, eles já têm uma visão individualista. Nós somos um coletivo. Mas é cada um na sua. Então, assim, se você não é, vamos dizer assim, puxa saco de pastor, amigo dos amigos, então você fica de fora, e foi o que aconteceu comigo. Entendi. Então, assim, foi um ano pesado, que a gente ficou um tempo sem ir na igreja, porque foi uma situação ruim, constrangedora, ainda que não fosse culpa nossa, mas, né, a gente se sentia assim, Você precisava de acolhimento e não teve, de orientação espiritual. Não tivemos, porque envolveu ela também. E ficamos assim, um ano sumidos. E quando voltamos, ninguém perguntava como que você estava. Ninguém falava assim, nossa, você precisa de alguma coisa? Você tem alguma coisa para conversar? O pastor fez um noivado para um casalzinho lá de jovens, a gente tinha a mesma idade, extremamente vergonha alheia, sabe? Parou o culto, que o casal nem ficou depois. Foi uma coisa assim, cafona, constrangedora. E assim, quando uma pessoa realmente precisava, ela estava de fora. O pessoal não queria saber, era como se você não tivesse saído dali. Eu achei que foi uma coisa assim, aí eu falei, gente, mas... Tanto que aí eu falei, não, eu tenho que ver alguma coisa, né? Mudar a minha vida. E nesse meio tempo eu comecei a frequentar mais missas. Comecei com a missa de Natal, missa do Galo, né? A primeira missa do Natal, porque eu tenho um CD que é ela completa, né? Como se fosse em Veneza no final do século XVI. Então, assim, que era um estilo de música bem extravagante, diferente. É uma coisa diferente que chama atenção pelo lado religioso e chama atenção pelo lado artístico. Gente, eu quero conhecer isso. Eu fico aqui no YouTube mostrando música clássica para os meus filhos, mas sem entender nada. E o legal é que elas são músicas de época, então os instrumentos são da época, a afinação ela é da época, então você tem uma imersão naquele mundo. Inclusive as leituras da missa tem, né, o que a gente chama de canto-chão, porque, né, canto gregoriano é só um entre os vários tipos iguais a ele. Que aquilo ali eu falei, vou ver numa missa do Galo como é que é. E eu pensava assim, que a gente nunca passou o Natal com parente, porque é longe, é perigoso voltar, então a gente sempre passou com amigos aqui. Só que o pessoal ia na missa, eu falei, eu vou, porque eu não quero ficar esperando o povo chegar da missa, que às vezes acaba tarde. Fui, gostei, no outro ano passei aí. Em 2015 passei aí na Semana Santa, porque os protestantes não celebram a Semana Santa, que eu acho um absurdo. E mais uma dúvida, Israel. Pode falar, claro. Você era evangélico. Sim. Você não tinha preconceito com a Igreja Católica? Eu nunca tive, porque eu lembro que a gente pegou uma fase muito boa nos anos 90, que foi com a explosão da renovação carismática. Então eu lembro que eu via muito Padre Marcelo Rossi, a gente cantava na escola, foi a visita do Papa João Paulo II aqui no Brasil, que todo mundo falava. Eu lembro até qual era a música, o Jesus Cristo aqui do Roberto Carlos. Então, assim, nessa época, se respirou uma cultura católica na mídia que ficou na minha cabeça. Chamou atenção, porque, sabe, a missa cheia, Aparecida, Canção Nova, aí começaram os canais como Rede Vida, TV Século XXI, então isso tudo ficou na minha mente. Legal. Sabe, eu lembro que uma vez eu vi um negócio da Quaresma, uma chamada assim, Quaresma, oração. Eu achei aquilo interessante, aquilo roxo, coroa de espinhos. Falei, mas o que é a Quaresma? Eu não tinha noção. Na minha casa você não vivia isso. E ganhei até um terço da amiga da minha mãe, que hoje ela é minha madrinha, que eu falei, eu guardava. Aí a minha mãe falava, eu vou falar pro pastor, e eu criança ficava com medo, ela contar dele brigar. Porque era uma coisa que, apesar da minha avó, né, que a família da minha mãe é do Nordeste, e lá o pessoal é muito católico, quando ela chegou pra cá, ela se converteu e abandonou tudo. Então não se falava de terço, ela sabia as orações, ela nunca esqueceu. Mas não tinha essa cultura. Sabe, assim, nem a da família, porque a família da minha mãe toda é protestante. Entendi. Toda. Isso é raro, mas é legal, muito legal saber. Aí você estava falando, te interrompi, da Semana Santa. Você disse que os evangélicos não comemoram. Não, há muito poucos aqui no Brasil, sim. Tem uma denominação tradicional também que celebra a Semana Santa. Eu lembro que eu já fui numa igreja que eles celebravam. Então sempre me incomodou, eu falei, não é possível. Semana tão importante, né, a morte, a ressurreição de Cristo.
tá tudo ligado, então eu passei na igreja católica. Eu tinha uns amigos que eram bem católicos na época, então eu acabava acompanhando eles. Ah, legal. Então a missa de domingo de Ramos eu tava, missa do Pascal, Pentecostes, porque a gente tem uma igreja do Espírito Santo que o pessoal movimenta bastante ela nessa época. Né, novena, eu inclusive participo de todas. É a novena que eu faço questão de participar do Espírito Santo. E assim, só que eu ainda não abandonei a outra igreja. Então, só que aquilo assim já tava me dando enjoo de frequentar aquilo. Que eu passei até assim, eu me vestia de preto no culto, porque eu não sentia que eu estava ali. E para quem não sabe, a gente tinha um momento em que a gente se abraçava, igual o abraço de paz, né, antes da comunhão e tal, só que o pessoal se abraça, ai querido, não sei o quê. Inclusive com uma música muito famosa, né, Recebi um Coração do Pai, quem ouvir vai saber, quem, né, já foi do meio vai reconhecer essa música, que aquela música eu achava ela tão falsa, porque eu não tive essa acolhida que eu saía. Eu ia pro banheiro, eu ia beber água, mas eu não ficava até acabar. Voltava. Tinha gente que estranhava, mas eu não dava explicação, porque eu sou muito do lema, não sou obrigado, não tenho por que te contar. E fui aumentando minhas frequências nas missas e tal. Até que chegou 2017, eu comecei a me interessar pela patrologia ou patrística. Eu lembro que eu comprei um livro de Santo Agostinho, a Trindade, que é considerado uma das maiores obras dele. O livro dos Padres Apostólicos, porque é a primeira literatura da época apostólica que está fora da Bíblia, então a tradição da igreja começa ali. Eu lembro que eu comprei outro também, mas eu não lembro de quem, e comprei a Bíblia em latim, porque o latim, a Vulgata, né, é uma língua que me interessa muito. Inclusive eu faço teologia, é uma matéria que a gente tem, o latim básico, para poder entender os documentos da igreja e tal. Então eu comecei a estudar o documento da Didaquê. A Didaquê tem-se na história que ela foi o primeiro catecismo da história da igreja. A primeira coisa que você chama de catecismo, né, de instrução aos novos convertidos, é esse livro. Né? Tem gente que data ele nos anos 60, nos anos 80, vai por aí. E uma coisa ali me chamou muita atenção. A Eucaristia. Porque ela fala assim, né, que os cristãos se reuniam no dia do sol, que é o domingo, que eles faziam orações, liam a memória dos apóstolos, que seriam os evangelhos, porque né, só provavelmente o de Marcos estava escrito, cantavam salmos, liam as cartas, aí o ministro falava alguma coisa, e depois o que eles faziam? Partiam o pão e bebiam do vinho. Né? Não era exatamente como a Eucaristia é hoje, porque eles faziam uma refeição também, todo mundo comia. Tanto que São Paulo aos Coríntios critica a igreja de Corinto por causa disso, porque os ricos iam de barriga vazia, comiam tudo, e os pobres que realmente precisavam da ceia não comiam nada. É o comer e beber indignamente, é sem a caridade de partir. É isso que São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios fala. Eu falei, olha, então quer dizer que a ceia do Senhor é uma ceia bíblica. E na minha antiga igreja não se fazia ceia. O pessoal fazia ceia quando dava na telha. Assim, vamos fazer uma ceia hoje na Páscoa. Eu em 3 meses de católico comunguei mais que uma vida toda de evangélico. Que isso? Sim. Não fazem. E ainda assim é uma ceia que, vamos partir o pão, distribui o cálice, todo mundo come, pronto, acabou. Porque eles não acreditam na presença real. Isso que eu ia perguntar agora. Eles Então não é a acreditam, presença não. real para eles. A ceia protestante, em sua maioria aqui no Brasil, que as igrejas luteranas têm uma visão um pouquinho diferente, mas a grande maioria é uma ceia memorial, não tem nada, não tem Cristo, não tem mistério da igreja, não tem nada, é só um comer e um beber, porque Jesus falou que era em memória dele e pronto, acabou. Entendi. Sendo que em João 6 ele fala, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, que come deste corpo e bebe deste sangue, permanece em mim e eu nele. Então assim, Jesus ali ele é claro. Ainda mais para o meio que fala só a Escritura, só a Bíblia. É um meio que reclama tanto da literalidade bíblica, que ela é uma coisa literal, que ela não erra, mas aí você joga isso na roda, a pessoa fala, mas não era bem assim. Peraí, não era bem assim por quê?
Tanto que a Eucaristia é uma coisa que eu nunca tive dúvida que ali tinha alguma coisa. Quando eu fazia ceia, eu tratava ela de uma maneira sacramental, tá? Porque a igreja, as igrejas protestantes não celebram sacramentos. Só isso que eles chamam de ordenanças, que é o batismo. Inclusive fui batizado grande, com 10 anos de idade, que é só um sinal assim de conversão e de adesão à igreja. E a ceia porque Jesus mandou fazer, mas acabou aí, não tem mais nada. Entendi. Então assim, eu sempre encarei a Eucaristia com essa seriedade, ainda mais depois disso. E isso tem... Lá no início você falou que com 12 anos você tinha algumas dúvidas que... Sobre o Espírito Santo. Ah, era sobre o Espírito Santo. Calma que a gente ainda vai chegar lá, porque Então, né, o Espírito Santo teve um papel fundamental nisso aí. Então, Aí passamos, né, a gente ia na igreja, minha mãe, de vez em quando, não ia e tal. Passamos mais um tempo sumido, mas aí nesse tempo eu decidi que eu ia, né, tomar o meu rumo. Comprei o livro de São Basílio, né, que eu estudo muito teologia oriental, é uma área de interesse minha na teologia, gosto muito, tem muita coisa boa. E eu falei, eu vou ler o livro do Espírito Santo. Ele tem um livro que se chama O Espírito Santo. Só sobre o Espírito Santo, só, não fala mais nada. Isso foi em 2018. E aquilo ali, eu fui lendo aquele livro, eu consegui ler ele todo. E assim, eu tenho uma dificuldade de estudar um livro e fazer anotações. Eu tenho a anotação guardada, porque eu consegui fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. Vou fazer porque esse livro, ele precisa, assim, eu preciso entender. E ali, a minha controvérsia foi resolvida. Nossa, que maravilha. Que ele fala assim, que a gente aqui não tem muito, né? A gente não tinha muito hábito de falar do Espírito Santo. E São Basílio, ele fala coisas assim maravilhosas sobre o Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo, ele não é uma sensação. Ele é igual à água. Aí você vai entender por que batizamos em água. Porque o Espírito pode ser, né? A água é a metáfora do Espírito. E o Espírito não tem forma, mas ele preenche tudo. E o fato dele preencher tudo é o que dá, vamos dizer assim, sentido à existência das coisas. Até arrepio, ó. Que é pelo Espírito que tudo existe. Então, São Basílio até fala, os anjos falam glória a Deus nas alturas, quando Jesus nasce, é pelo Espírito. Que o Espírito é que dá a ordem cósmica da existência, né, da nossa realidade. Porque sem ele, eu lembrei da sequência de Pentecostes. Sem a tua luz, nada de bom nome, né? Sem a tua presença, nada se pode aproveitar, nada é sem perigo, né, no latim original. Então aquilo ali eu falei, gente, o Espírito é que faz com que a realidade tenha sentido. O Espírito, ele transforma. Aí você para pensar lá no Gênesis. Deus cria lá, né, segundo o Gênesis, o homem do barro, que é uma coisa animada, e sopra o Espírito Santo no nariz dele, ele cria vida. E aí que nasce a vida. E que nasce a vida. É que a gente fala no credo niceno, Senhor que dá a vida, porque ele é a vida. Sim. Então eu falei, gente, o Espírito Santo, o pessoal reduz isso a falar línguas, a cair no chão. Sabe, aquilo ali me impactou de uma forma tão grande que eu falei, não, eu tenho que dar um rumo na minha vida. E quando você leu esse livro, você estava sem religião? Não estava indo na igreja, porque eu nunca deixei de frequentar. E aí, assim, a gente passou um tempo sumido e eu combinei um sinal, né? Eu falei, Senhor, me esclarece se é isso mesmo, se isso pode ser um sinal. E eu combinei o seguinte, a gente estava sumido da igreja e minha mãe, falei, eu vou voltar mais uma vez. Se o pessoal tratar com a mesma frieza que eles sempre trataram, eu vou voltar mais uma vez, mas eu vou vir, né, que na igreja católica, o branco é a cor da solenidade, e eu não uso amarelo de jeito nenhum, porque eu detesto amarelo, detesto laranja, fui de branco, né, vou de branco, e vai ser a última vez, porque nas igrejas protestantes em geral, se você troca de igreja, você tem que pedir carta, tem uma certa burocracia. E assim foi. Chegou outro domingo e levei a minha carta. Só que eu falei, esse povo me tratou assim, eu vou jogar a carta no cofre das ofertas. Fui. Botei, entreguei como se fosse uma oferta, voltei para casa. O pastor nunca tinha visitado, ele visitou a gente depois desse problema aí todo que aconteceu. Né? Foi uma visita assim, muito constrangedora, porque assim,
Sou uma pessoa que eu prezo muito pela educação, pela reserva, então assim, já quis ver a casa, é uma coisa que, assim, a gente tinha uma intimidade que nunca tínhamos, tínhamos tido, vamos dizer assim. Foi uma visita assim que não se repetiria. Foi no domingo. Na quarta-feira, o pastor liga, desesperado, ligou para minha mãe, porque queria saber o que aconteceu, depois ela me contou. Aí ele me ligou 10 horas da manhã, eu atendi. Trabalhava aqui em Pinheiral, que é aqui num lugar pequeno, então tinha essa liberdade de pegar o telefone. Aí ele falou, não sei o que, eu queria ir na sua casa agora, eu cá comigo. 10 horas da manhã, ou você está trabalhando, ou você está dormindo, ou você está fazendo as coisas em casa. Eu lembro direitinho, 25 de julho de 2018, quarta-feira. Falei, não, pastor, eu vou aí de noite. Eu quero conversar com você. Bom, fui. Aí cheguei lá no gabinete, né, Volta Redonda, que é uma cidade, né, que é vizinha nossa aqui. Aí ele começou, porque eu vi a sua carta. Eu falei, sim, é eu que escrevi mesmo. Porque eu lembro que eu falei que eu não queria vínculo com essa denominação. Eu queria que eu fosse, meu nome fosse obliterado, assim, não tivesse resquício nenhum, que eu tava me desligando por completo. Eu queria saber que eu fui. Jogar tudo fora mesmo, entendeu? Como eu falo, fazer a santa de Sá, jogar fora no lixo. Aí ele falou, porque pra onde que você tá querendo ir? Eu falei, eu acho que eu vou me adequar na igreja católica. Aí começou aquelas perguntas de sempre. Você sabe que católica é da Ana Maria, né? Eu falei, sei. Eu falei, não vou discutir não, porque eu não estou afim. Você sabe que isso e aquilo. Eu nem lembro mais o que ele falou, porque é a da Maria que me pegou, porque é o calcanhar de Aquiles deles, é isso aí, né? Então, porque assim, eu só acho que se você quiser sair, você pode sair. Aí que veio uma coisa assim que eu fiquei chocado quando eu ouvi. Mas não deixa de vir para sua mãe poder continuar frequentando. Eu falei, tipo assim, fiz aquela reação, falei, não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu falei, isso aí é uma coisa que eu vou decidir com ela. Eu não ia falar não na cara da pessoa assim, ainda mais, né, no contexto. Aí ele fez uma oração meia boca, não durou meia hora a conversa. Peguei e fui embora. Aí, na quinta-feira, tinha missa, eu fui conversar com o padre, né, que tinha trocado de padre, um padre que eu sou muito amigo dele até hoje, padre Clésio. Aí ele falou, Israel, bem-vindo. Um abraço pro padre Clésio, se um dia ele assistir esse vídeo. Aí ele conversou comigo, falou, bem-vindo, aí que ele me falou do catecumenato. Ele falou, vejo que você é uma pessoa evangelizada, né, mas como é o rito da igreja, você passar pela educação religiosa, você ter esse processo catequético, a gente vai abrir uma turma. Esperei até o fim do ano para fazer minha inscrição e fiz. Eu lembro que tem o rito da acolhida, que é o primeiro rito, foi no 23 de dezembro, eu estava operado. A minha mãe, não, você não pode sair, porque eu operei de apêndice, é uma operação aberta, você não pode se mexer. Falei, eu fui. Fui na igreja, fui lá, dei meu nome, né, fui acolhido e começou o curso. E a sua mãe te acompanhou já logo de cara? Não, ela teve algum receio? Teve uma resistência, mas em 2019, por um motivo parecido. Ela foi tão bem recebida na terceira missa do Natal, que é a missa do dia, né? Que, para quem não sabe, o Natal tem 3 missas. Uma de noite, que é a do galo, uma de madrugada, que no Brasil se faz pouco, e a missa do dia, que geralmente é à noite. Que é, né, cada uma tem um foco diferente. A missa do dia, mais teológica, é uma missa que eu gosto muito das leituras. Que viraram e falaram assim, vim levar a oferta. Mas eu não sou católico. Eu falei, não tem problema não tem nada a ver. Leva sim, vai ficar, né, vai ser bom, vai ser legal. E ela levou, e aí ela se sentiu cativada com uma coisa tão simples, tão assim, sutil, que ela falou que ela começou a me acompanhar. Tanto que hoje ela é minha afilhada, eu dei catequese pra ela e tal, ela crismou, né, crismou logo na turma seguinte a minha, e estamos firme e forte. E aí já fica, olha, a importância do trabalho da acolhida. Tá vendo? Parabéns para vocês aí da acolhida. Sim, foi que é um muito trabalho importante. Muito importante. Foi muito importante mesmo, porque era justamente o que faltava na gente. E fui fazendo esse caminho, que foi adiado por um ano, porque a gente pegou a pandemia, não podia ter encontro. Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo e hoje estou aqui,
né, conversando, falando da minha vida, porque foi uma coisa muito transformadora. Eu dou graças a Deus e a São Basílio, porque se eu fosse ter um nome de santo seria esse, em homenagem a ele, que é o meu santo preferido, né, da teologia. Eu tenho bastante livros dele, porque eu gosto da abordagem dele, que eu tô aqui. Depois manda pra gente a Claro. foto, o link que a gente vai colocar aqui na descrição, Com tá? Do certeza. vídeo, para quem se interessar. No vídeo da Maristela, ela deixou uma indicação, a gente já sabe de pessoas que compraram, então isso é legal pra gente se aprofundar também, aproveitando já a dica. Claro, com certeza. Dica de livro é comigo mesmo. E aí, a sua caminhada na igreja, você fez o catecumenato, hoje você trabalha. Sim, eu faço parte do mesmo catecumenato que um dia eu fiz, tanto que eu estou fazendo teologia, estou terminando por causa disso, porque uma forma de ajudar com o que eu sei, porque como acho que ficou claro, eu tenho um conhecimento bom de Bíblia, porque eu cresci com ela, fui educado com ela, é uma teologia que eu tenho muita facilidade, tanto que quando eu fiz o curso eu estudava pouco parte de Bíblia, porque muita coisa ali eu já sabia, então as provas para mim não eram nenhum assim absurdo de difíceis. Claro que tem muita coisa que a gente aprende diferente, a gente se aprofunda. Dá um exemplo, o Evangelho de João é um evangelho que ele tem muita linguagem figurada, né? Então, aproveitando o exemplo da crucificação de João, por que ela é uma crucificação diferente das outras? Não tem céu ficando escuro, não tem véu rasgando, não tem terremoto. Porque ali São João trata ela como a coroação de Jesus, como o rei do mundo. Então, Jesus fala uma coisa assim, antes dele ser entregue, ele fala, o príncipe deste mundo foi julgado. Por que ele foi julgado? Como que acontece esse julgamento? Na hora que Pilatos senta Jesus no trono de pedra, ali é uma metáfora lá de Apocalipse 4, que o cordeiro aparece como? Sentado no meio dos anciãos. Entendi. Então, assim, na cruz você vislumbra a glória de Deus. Então, toda a caminhada, por que Jesus carrega a cruz sozinha? É a procissão real dele. Né? Igual o pessoal antigamente falava, é a entrada gloriosa, que os reis faziam muito na Europa. Que culmina o quê? No peito dele sendo furado. E por que o peito dele foi furado pela lança? Da mesma forma que Deus tirou o homem, a mulher da costela de Adão, né, Eva, Deus tira da costela da própria pessoa dele, encarnada, materializada, a igreja. Uau. Então, ali é o momento que a igreja nasce. Porque antes, um pouquinho, ele rende o Espírito. São João, ele não fala que Jesus inspirou igual São Marcos, por exemplo. Fala que Jesus bradou e inspirou. Não. Ele rendeu o Espírito. Ele deu o Espírito para a humanidade ali. Que lindo. Então, ali é uma antecipação do Pentecostes. Ou seja, sai o lado dele, que ele tira a carne, e a nova humanidade formada a partir da cruz. Muito bonito. Então a gente estuda isso. Então uma coisa que eu sempre achei bonita, ela tinha um mistério e eu descobri qual que era. Então como que você não ama isso? E foi um processo, eu adorei conhecer seu processo de conversão. Eu vejo o Israel sempre na missa, ele com a mãe dele, atuando lá também. Você falou que é do apostolado de oração também. Sim. Acho que vale a pena contar um pouquinho pro pessoal o que é o apostolado. Porque o apostolado, a Josiane até comentou um pouco aqui que ela é do apostolado, né? Agora a gente viu pessoas novas entrando. Sim. Mas há muito tempo o apostolado era composto só de senhorinhas, né? Sim. O apostolado da oração, ele tem dois pilares. A devoção ao Sagrado Coração e, consequentemente, a Eucaristia. E a questão da rede mundial de oração do Papa, que é uma rede mundial. Então tem outros movimentos, como, por exemplo, o movimento Eucarístico Jovem, que é a versão adolescente do apostolado. Tem outro movimento agora que eu não lembro que faz parte, que é um movimento antigo também. Que o Papa, a Igreja nessa necessidade de a gente sempre olhar para o céu, mas com o pé no chão, todo mês ele faz uma intenção de oração específica para aquele mês. Então sempre com temas que são de relevância para a sociedade. Por exemplo, esse mês agora,
a nossa intenção de oração é sobre o suicídio. Que a gente sabe que é um tabu ainda na religião, principalmente no cristianismo. Tem gente que fala que o suicida não vai para o céu. Mas eu fico com uma frase de um amigo meu que ele fala: a gente não sabe o que acontece do momento que a pessoa atenta contra a vida até o momento que ela para, que ela expira. Então a gente não sabe. A gente não sabe qual foi o vislumbre dela para fazer isso, porque às vezes é a única esperança que ela tinha, porque ela não aguentou a dor. Então assim, a gente ainda tem muito tabu com isso. Então a intenção de oração desse mês, ela vem o quê? Para a gente refletir sobre o suicídio como um problema existencial, não como uma vaidade ou um pecado. Né? Que é o que às vezes a pessoa tá tão cheia, ou então eu já até ouvi uma vez que a pessoa que suicida ela não é covarde, mas ela é tão corajosa que ela tira a vida. Mas por quê? Porque ela tem essa coragem distorcida por causa da dor. Entendi. Então, é justamente para que a gente possa se reunir e pensar na oração como uma forma de enxergar a realidade. Então, a gente já falou da natureza, a gente já falou da tortura, todo esse tempo que eu tô. A gente já falou da questão das relações humanas, é um tema muito recorrente, de forma geral. Aí vocês têm encontros para fazer a oração? Sim, é sempre um encontro semanal, que é aqui na nossa comunidade na terça-feira. E a gente tem a nossa missa votiva ao Sagrado Coração, que é toda primeira sexta. Tem adoração santíssima, devoção eucarística e a missa do Sagrado Coração. Então, as orações, as orações, as leituras geralmente são as do dia mesmo. São voltadas para o Sagrado Coração. A oração eucarística é a que se usa na festa. Então, por exemplo, se tem um santo no dia, não se faz a festa desse santo no dia. Tá? E a devoção, para mim, foi muito importante porque não parece, né, quem me conhece acha que eu sou uma pessoa tranquila, mas eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa. Eu tenho um problema. Eu falo, meu pecado capital é a ira, porque não porque eu sou estourado, mas é porque é um sentimento que é difícil de eu largar. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para mim, ela é uma devoção necessária. Eu sou devoto por necessidade. Porque ao refletir o real significado do Sagrado Coração, eu passei a me tornar uma pessoa melhor. Em que sentido? Se Deus, que no seu coração, me perdoa pelos meus pecados, pela minha falta de humanidade, de empatia, por que eu também não posso fazer o mesmo? Por que eu não posso deixar pra lá, às vezes? Às vezes é uma coisa tão pequena que a gente faz barulho, toma o nosso tempo, estressa, aborrece, machuca não só os outros, machuca às vezes quem não tem nada a ver, e você, obviamente. Às vezes eu falo, vou me estressar com isso. Eu sempre tive uma dificuldade de responder, né? Hoje em dia, estudando os temperamentos, eu me identifico como melancólica. Então, aquela pessoa que não se ira, assim, né? Não extravasa, mas guarda. Sim. E aí, eu sempre reclamei muito disso, porque eu falava assim, nossa, eu queria ter respondido, a pessoa me maltratou, me humilhou e eu não respondi, porque a resposta não vem na minha boca. E aí, depois de muito tempo lendo a Bíblia, eu não vou lembrar a passagem agora, infelizmente. Se eu lembrar, depois eu deixo até anotado também aqui. Mas eu lembro que eu li isso na Bíblia falando que é um dom de Deus, né? O silenciar. É um dom. Eu falei, gente, então é um dom que eu tenho que agradecer e não reclamar, né? Porque me evita. Não que eu não tenha, tem vários outros pecados, né? Mas aí é essa virtude que eu tô falando, porque às vezes muitas pessoas como eu ficam ali amargurada depois, por que eu não respondi? Eu queria ter tido a resposta. E já chegou até o momento de treinar a resposta, que nunca dá. Quem nunca fez isso? Né? Nunca vou dar, porque na hora a minha reação é muito lenta. Mas, enfim, se você tem essa dificuldade, olha, é ao menos uma virtude que você precisa buscar, porque já é mais fácil. Aí vai ter que buscar só do perdão. Exatamente. No meu caso, também é um pouco disso. Se eu fosse um temperamento, é colérico e melancólico. É um pouco dos dois. Porque eu também sou uma pessoa muito reativa. Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto, que me fez mal, eu não consigo ficar perto dela. Por mais que ela não me faça nada. E às vezes foi uma bobeira. Mas eu tendo a ser muito reativo nessas horas. Às vezes eu sou estourado, impulsivo, então como o coração de Jesus lida com a paciência, com um dos dons do Espírito, a longanimidade, que é o que? Você levar tudo numa boa, não deixar aquilo
de consumir, não ser reativo e tal. Eu passei a aprender a ser assim. Claro, né, gente, terapia também faz bem, né? Não vamos, né, diminuir o valor da terapia, Não. que é uma coisa que as pessoas às vezes negligenciam. Porque eu sou muito realista nesse aspecto. A gente reza, a gente ora, a gente faz a devoção, mas também a gente corre atrás para lidar né, de forma assim, realista com seus A problemas. ciência está aí para nos Exatamente. ajudar. Né, para quem acha que fé e ciência não combinam, a pessoa está errada. É um casamento perfeito, né, e que se complementa, tipo feijão com arroz. Isso. E assim, e uma coisa assim que eu acho interessante, né, que remonta à acolhida é o seguinte, o que eu não falei, uma coisa que a minha igreja tinha, por ser uma igreja de pessoal com uma classe superior, porque no Brasil, se você é evangélico, a igreja que você vai dizer de qual classe social você pertence. Então tem igreja que só ricaço frequenta, não eu estou falando das de parede preta não. Tem igreja que é essas de comunidade que é o pessoal mais humilde. Tá? Então assim, eu sou da igreja tal, então dá para você ter uma noção. Isso é até no censo de 2010 saiu um estudo falando sobre isso. A minha igreja ela tinha uma certa diversidade, por ser grande. Só que você percebe muito um desfile de moda, você percebia pessoas, tipo uma competição silenciosa de quem é melhor do que, quem tem mais do que. Tanto que era o pessoal que tinha mais condição que acabava aparecendo mais. Uhum. E tinha tempo, porque tinha dinheiro para investir. Então assim, a gente que é mais humilde, vamos dizer assim, já não ficava um pouco na sombra. Né? Você vai no culto à noite, o pessoal arrumado, igual para festa. E aqui, e também a questão da acolhida, né? Depois eu vou chegar na outra coisa que eu ia falar. O pessoal fala muito assim, a igreja católica não é acolhedora. Mas não é essa acolhida que, você é bem-vindo com plaquinha, Jesus te ama. Igual às vezes o pessoal, nossa, detesto isso, para na rua para te dar abraço, porque você é lindo, cheiroso, em nome de Jesus, Jesus te ama. Sabe, uma coisa assim que eu acho extremamente falsa e de mau gosto. Porque, como eu falei, você que é de fora, eles te carregam no colo. Mas você que é de dentro, você mofa lá. Você pode estar precisando assim, de um transplante de órgão, de uma transfusão. Muita gente vai dar de ônibus para você. Aqui na igreja católica, apesar de não ter esse frufru todo, as pessoas são humanas. Então isso no apostolado ficou muito claro para mim. De ter gente assim na festa de fim de ano não ter dinheiro para levar um presentinho, uma bobeirinha para amigo oculto. Ela dá uma coisa de casa. Uhum. Mas ela dá com a sinceridade, com a simplicidade, que aí você entende quando Jesus fala que né, bem-aventurado os pobres de espírito. Porque o pessoal acha que pobre de espírito é aquela pessoa medíocre e arrogante. Mas não, é a pessoa que é humilde, que é simples. Até no espírito dela. E ali todos juntos num grupo só. Sim, sem distinção sem de classe. distinção de classe. Então a pessoa mais simples às vezes é que fala melhor, tem uma coisa para dividir, uma oração. Então assim, é uma diversidade que eu achei que ela que é importante para a igreja. Que é uma coisa que eles não têm. Aqui nós temos. E assim, Israel, não sei se é a minha impressão de católica, né? Sempre, se você pode me corrigir se eu estiver errada. Mas esse acompanhamento também do padre, né? O padre está lá acessível. Hoje nós temos 2 dias da semana reservados. Se você quiser precisar conversar com o padre, é só ir lá na igreja. Qualquer um. Não precisa esperar um ano. Exatamente. Né? O padre está lá. E se você precisar antes, se for algo que não possa esperar esses 2 dias da semana, muito provavelmente vai conseguir falar com ele também. Sim. Porque o acesso é muito próximo. Não só dele, tanto com a secretária, né? Sim. Ou com alguém que tem um contato. É muito... A gente, hoje, eu não sei, mas os últimos padres que estiveram aqui, eu não posso falar de antigamente, porque eu não estava lá, mas os últimos padres que estiveram aqui deixaram esse marco que eu acho muito positivo, né? Precisa falar comigo? Você tem dúvida, né? Você pode ir para confessar ou você pode ir para conversar. Sim. Eu acho isso tão rico, tão... É tão acolhedor e é tão gostoso conversar com o padre quando a gente está com um problema. Sim. E se você quiser chamar ele na sua casa, ele vai, marca um dia, chega com humildade, chega querendo abrir as pernas, como diz, né, o povo, assim, com aquele espaço todo, entendeu? E é uma conversa amena, é boa. Então, essa proximidade foi o que mais me chamou a atenção. Não foi teologia, não foi doutrina. Porque, como eu falei no início, a minha conversão não se deu por causa de vídeo, por causa de nada. Foi por causa da minha solidão, do meu deserto.
Falei, eu vivi um deserto antes de chegar aqui. Entendi. Eu estou na Terra Prometida. Mas não é a Terra Prometida que tem guerra, não. A Terra Prometida é que me faz ser um ser humano melhor, que me dignifica. Aí o pessoal fala assim, mas toda igreja tem o mesmo problema. Tem, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem os mesmos problemas que tem lá, tem aqui, mas a grandeza, a magnitude deles é diferente. Porque lá tem gente que se junta para tirar o pastor, aqui não. Então, se você não está satisfeito na pastoral, tem outra. É porque as pessoas, isso fica até de conselho, né, para quem está assistindo. As pessoas não procuram o extra da igreja. O pessoal acha que é só a missa, pronto, acabou. Mas tem pastoral, movimento. Não tem uma pastoral, na minha comunidade não tem pastoral da criança. Você pode criar, pode tomar iniciativa. Os documentos são acessíveis. Não tem apostolado, você pode trazer. Alguém tem que começar. E é isso que enriquece a vida do cristão católico. É verdade. Participar dos movimentos, seja da catequese, da liturgia, pastoral da sobriedade, que é uma rede de apoio muito boa. Quando você participa de movimentos, né, você fica mais inserido ali naquela comunidade, cria vínculos com pessoas que vivem a mesma fé que você, então isso fortalece a nossa fé também, a caminhada fica mais leve, fica mais natural. Exatamente. E você cria um relacionamento que às vezes não dá para se criar por causa da missa, porque a missa é aquela coisa mais solene, cada um na sua. Tem muito evangélico que fala, eu fui numa igreja católica, ninguém falou comigo. Não, mas não vai falar, a missa não é para isso. Tanto que a minha mãe até falava que uma coisa que ela achava bonita era na hora da consagração, dos dons, da transformação deles. Que podia ser a igreja maior que fosse. Quem foi em Aparecida percebe um pouco disso, porque como Aparecida é Aparecida, tem muito movimento ainda. Turístico que não é católico. Exatamente, que não conhece a liturgia. Mas quem está ali participando é um silêncio absoluto, pelo respeito, pela solenidade que é aquele momento. Se você for numa igreja ortodoxa que tem a liturgia parecida, é a mesma coisa. Isso é muito bonito. Sabe? Isso chama atenção. Então, mas, se você quer fazer amigos, participe do extra da missa. Maravilhoso. Então, vale muito a pena. Tá vendo, gente? Muito. Já fica o exemplo, né? Não só a fala do Israel, mas o exemplo. O Israel que tem... chegou em 2018, dá 7 anos. 7 anos. 7 anos de igreja católica. Já está lá ativo, super ativo, participando, participa de leitura. Acabei de descobrir agora também que ele é salmista. Salmista, a gente sempre fica feliz quando descobre um salmista na igreja. É sempre muito bom. E então fica o recadinho aí já para você também. O recadinho e o convite, né? Venha participar dos movimentos. A missão é grande, os funcionários são poucos, né? Sempre tem espaço para mais gente, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais bonito, porque tem muito trabalho. A gente já está encaminhando para o final. Tem algum recadinho? Tem que falar a senha para você que assistiu até aqui. Você anotou alguma aí, amor? Sagrado Coração de Jesus. Hoje vai ser grande. Se você assistiu até aqui, então anote aí Sagrado Coração de Jesus, pra gente saber quem assistiu o vídeo até o final. Mas ainda tem uma pergunta pro Israel, que eu quero saber, uma mensagem, né? Eu ia te perguntar qual foi a maior transformação que você viveu, e você já falou aí um pouco dessa busca, mas se você quiser complementar, né? Qual foi a maior transformação na sua vida que você sentiu ao vir para a igreja? E qual é o recado que você pode dar para as pessoas? Transformação foi eu me tornar uma pessoa mais simples, mais humilde, mais humana. Aproveita, né? Já vou até dar o recado junto. Porque eu uso como, vamos dizer assim, bússola pessoal a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Né? Sei ela de cor mais ou menos, mas não igual na Bíblia, mas eu vou dizer. Que São Paulo elogia a igreja de Filipos e ele fala: não sejam soberbos, não se achem mais que os outros, não tentem fazer nada para se gabar e tal. Porque Jesus, né, o próprio Jesus agiu dessa forma. Que é uma leitura até muito comum na Semana Santa. Porque ele, sendo como Deus, não quis roubar nada de Deus, não quis usurpar Deus, mas ele se esvaziou. Essa palavra é chave nessa passagem. Ele se esvaziou, tomando forma de servo,
e em tudo sendo igual aos homens, né? E tomando a forma de homem, viveu tudo que os homens viveu, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, o mesmo Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome, porque é o nome de Jesus, todo joelho de se dobrar nos céus, na terra e nos infernos, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou seja, o que essa leitura para nós humanos, quer dizer? Que Deus, ele opera quando a gente se esvazia. E como que a gente se esvazia? A gente tira o nosso ego. Né? Porque o pecado, ele nada mais do que o exercício do egoísmo. Que às vezes a pessoa não sabe, o que é o pecado? É a transgressão contra Deus, mas não vê a dimensão horizontal do pecado. E o pecado é isso, é você praticar o seu egoísmo. Então assim, porque o pior pecado é a soberba. Por quê? Porque eu me acho mais do que você. Então eu me acho mais que você, aí eu vejo você com coisa melhor, eu invejo, eu tento tomar de você, aí é a ira, entendeu? Tem a destruição do nosso relacionamento, que é o mal que o pecado traz. Então quando eu me humanizo, eu me esvazio do meu ego, eu me torno semelhante a Jesus. Por quê? Porque eu passo a enxergar o outro como o meu próximo. Então você nunca vai poder enxergar o seu próximo como a ti mesmo se você não se esvaziar da mesma forma que Jesus fez. E que Jesus fala? Aquele que quer ser o primeiro, sirva como se fosse o último. Nossa. Então, você se esvazia, você serve, que Deus automaticamente te exalta. Te exalta dando cargo, te dando trono, te dando estrela na sua coroa, como o povo lá da igreja, que eu costumo brincar da igreja vizinha falava. Não. Mas ele te exalta porque você se torna semelhante a ele. E aí o Espírito Santo, aquele lá que São Basílio fala, ele ensina o verdadeiro sentido da fé, que é o quê? Comunidade, o sentido prático, né? Não vamos teologizar muito porque não é o objetivo. É o sentido prático da fé, se humanizar, viver em harmonia. Não só harmonia social, as leis e tal, mas harmonia existencial. Eu acho que falta muito para, às vezes, alguns estudos teológicos, é o quê? Encarar a teologia de forma existencial. A gente se salva porque é uma mudança do paradigma da nossa existência, da nossa realidade enquanto ser humano, na própria consciência, e um viés mais relacional. Porque não é só existir, você existe com outras existências também. Nossa, maravilhoso. Então, esse é o recado que eu gosto de dizer, que não é à toa que essa leitura é no Domingo de Ramos. É justamente o que? O caminho de Jesus para completar a obra da redenção. Maravilhoso. Uau. E a gente que está saindo da semana agora, né, do final de semana de finados, então, e de todos os santos, dia de todos os santos, então fica a dica aí também que para você aprender a se esvaziar, nada como olhar a vida dos santos, né? Exatamente. De quem conseguiu se santificar, porque foram pessoas comuns como a gente, mas que se esvaziaram tanto de si mesmos, que foram preenchidos pelo Espírito Santo. Exatamente. E viveram uma vida diferenciada. Eu, como católica, conheço pouquíssimas histórias ainda, infelizmente. Comecei a saber disso, né? Procurei saber mais sobre os santos há pouco tempo, mas o pouco que eu sei, eu vejo o quão lindo é. Sim. E o quão isso tem me ajudado a buscar esse esvaziamento e a buscar ser uma pessoa melhor. Exatamente. Porque, né, se você vive... como é que o Padre Maurício fala? Se você não vive para servir, você também não serve para viver. É isso. E ninguém vive sozinho. Por causa disso. Muito então, bom. Isso mudou muito a minha vida. A próxima pergunta seria se você quer deixar alguma frase de algum santo. Já deixou a frase do padre aí. Um abraço de novo pro Padre Maurício. Padre Maurício, a gente convidou ele, tá? Ele tem vergonha, você acredita? Que isso, gente. Ô, gente, ó, vamos colocar ele aí nos comentários. Eu acho válido. Seria maravilhoso, não é? Eu acho válido. Muitas curiosidades, olha, padre. A gente vai continuar te esperando aqui. Deixa ele. Vamos fazer um manifesto aí nos comentários. Vem, Padre Maurício, que a gente todo mundo encaminhando pra ele. Sim, vamos ver se ele vai vir mesmo. Quer deixar mais alguma frase? Não, tá tranquilo. Eu só falo que é possível sim, né? Porque às vezes o pessoal da igreja de lá tem meio que vergonha da gente. Tem gente até que encara com horror, mas às vezes às vezes não. É sempre uma mudança para melhor. E eu falo, a minha vida, ela transformou totalmente. A mudança de consciência, de mentalidade, a metanoia que todo mundo fala, eu encontrei agora. Então isso foi muito importante para mim.
Maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui no final. Se você gostou, deixa o seu recadinho pro Israel nesse vídeo. Não esquece de colocar a senha para eu saber que você chegou até aqui. E eu te espero na próxima semana. Um grande beijo e até mais. Até mais. Fique com Deus. Adorei!